Política Divina, do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 27. Emmanuel comenta essa passagem dizendo: o discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da terra entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou antes de tudo os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos, respeitáveis embora. Administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Não vestiu o traje do sacerdote, nem a toga do magistrado. Amou profundamente os semelhantes, e nessa tarefa sublime, testemunhou a sua grandeza celestial. Que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhes diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Faze o bem aos que te fazem mal. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Ora pela paz dos que te ferem. Bendize os que te contrariam o coração inclinado ao passado inferior. Reparte as alegrias de teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos. Sê a muleta benfeitora dos que se arrastam sob aleijões morais. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Dependerás, acaso, de decretos humanos para meter mãos à obra? Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueças das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. Na bela página de hoje, aprendemos com Emmanuel a postura que devemos ter frente à política humana. Intitulando a página como Política Divina, Emmanuel vai demonstrar que Jesus, o governador da terra, não precisou ocupar posições de influência no mundo, nem precisou editar decretos e resoluções para fixar as leis do Pai. Bastando o serviço, em dedicação completa ao próximo, para demonstrar a sua grandeza. A passagem evangélica destaca Jesus como aquele que serve, e Emmanuel interpreta essa passagem dizendo que muitas vezes nós respiramos o clima da política administrativa do mundo, achando que precisamos nos dedicar a essa tarefa para cumprir os nossos deveres. Emmanuel demonstra que não precisamos nos envolver com esse clima de política para atender aos objetivos do amor, que é a política administrativa do Pai, os interesses de Deus junto ao nosso coração. Embora as portarias e decretos sejam respeitáveis e devam ser utilizadas
para diminuir as desigualdades, para alimentar os famintos, para levar a prosperidade à sociedade, Jesus não precisou deles para administrar, servindo sempre, elevando os demais e humilhando a si mesmo. Jesus não vestiu o traje do sacerdote nem a toga do magistrado. Simplesmente amou profundamente os semelhantes, testemunhando a sua grandeza celestial nessa tarefa sublime. Emmanuel então pergunta: que seria do cristianismo se o apostolado estivesse sujeito a reis e ministros, a câmaras e parlamentos, que são transitórios? Percebam que para servir ao Pai não precisamos filiar a algum partido, não precisamos estar integrando qualquer câmara ou parlamento. Se desejamos efetivamente dedicar-nos ao templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, basta não esquecermos as bases do Evangelho Redentor. Emmanuel então vai elencar a atitude do cristão, resumindo a mensagem do Cristo na terra: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, cessar o egoísmo, fazer o bem a quem nos faz mal, abençoá-los, orarmos por eles, bendizer aqueles que contrariam o coração, repartindo as alegrias de nosso espírito com os que são menos afortunados, dissipando trevas, brilhando a nossa luz, acalmando as tempestades do ódio por meio do amor, e dessa forma mantendo viva a chama da esperança, levantando os caídos e os aleijões morais, combatendo a ignorância, amando, compreendendo e perdoando sempre. Para fazer tudo isso não precisamos de decretos humanos. Por isso, muitas vezes, os administradores, os políticos, os governadores e presidentes são prepostos da sabedoria imortal, apesar de, na grande maioria das vezes, não cumprirem com esse desiderato com a moralidade que é esperada. No entanto, estes devem utilizar os potenciais econômicos para levar o progresso à sociedade. Mas nós, que não ocupamos esses cargos, devemos observar as recomendações traçadas pelo Código da Vida Eterna, executando a fim de edificar o reino divino dentro de nós. Ouçamos, portanto, Emmanuel e o seu conselho no sentido de construirmos o reino de Deus dentro de nós, para depois pensarmos nas políticas humanas, dedicando nosso tempo ao próximo, a fim de que adquiramos experiência suficiente para, quem sabe no futuro, administrar os bens da sociedade, através do uso político e social da nossa possibilidade. Preocupemo-nos, portanto, com a política divina, antes de nos dedicarmos integralmente à política humana. Dessa forma estaremos cumprindo com os nossos deveres, não importa onde Deus nos coloque, a fim de que no futuro possamos usufruir de um governo que realmente aplique as leis da fraternidade e da solidariedade. Que assim seja.